Boa noite, meus irmãos. Tá todo mundo acordado, né? Então, é com muito prazer que nós retornamos à casa da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, e hoje com um tema que é debatido e falado por todas as religiões. É uma passagem de Jesus, quando os fariseus o interroga a respeito dos mandamentos da lei. E ele, então, cita 2 mandamentos, e amar ao próximo como a ti mesmo, ele considera como o mandamento maior. Nós vamos hoje ver, na visão espírita, o significado de amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas também vamos ver o significado ou o sentido de amar a si mesmo, dado pela psicanálise e também dado pelas outras religiões. E aí nós poderemos fazer a comparação de como os espíritos nos coloca diante desse amar a si mesmo e amar ao próximo. Bom, para iniciar, nós vamos ver na citação de Mateus, no versículo 34 a 40, do capítulo 22, qual é o texto, aonde está inserido no Novo Testamento esta afirmativa de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, olha só. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Isso foi inquirido pelos doutores da lei da época, do judaísmo. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. Aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. Muito bem. Aí nós começamos perguntando: o que é amar a si próprio? Será que nós nos amamos? E aí, então, para ver qual é o sentido de amar a si mesmo, nós vamos ver o que dizem os psicólogos, os psicanalistas, a respeito de amar a si próprio. Porque para amar ao próximo, segundo este mandamento, é preciso amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Uma outra citação a esse respeito é quando nós vemos no Evangelho que nós devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Agora, preste atenção. Aquele que não ama a si, aquele que maltrata a si próprio, aquele que faz da sua vida ou desgasta a sua própria vida com as suas atitudes, que não está amando a si próprio, se for seguir o mandamento, não amando a si próprio, vai fazer aos outros aquilo que ele faz a si. Concordam? Então é preciso primeiro descobrir qual é o sentido de amar a si próprio. Mas a citação de Mateus fala que o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Então, daí nós chegamos, antes de olhar a visão da psicanálise, que dentro da visão espírita, é preciso primeiro compreender a Deus, para daí, desta compreensão, nós compreendermos a nós mesmos e direcionarmos a nossa vida no sentido desse amor que nos traz progresso, que nos traz bem-estar. E aí, dentro desse bem-estar, desta busca do progresso, nós transferirmos isto para o nosso próximo. Então, esta é a missão da doutrina espírita.
fazer com que o homem entenda como é amar a Deus e a si. Bom, dentro da visão da psicanálise, nós vamos pegar um único autor, que é o mestre e doutor em psicanálise do Instituto de Psicanálise da USP, Universidade de São Paulo, Dr. Geraldo José de Paiva. No seu livro, cujo título é Necessidade e Desejo, ele faz todo um desenvolvimento junto com vários outros colegas do Instituto de Psicanálise da USP, e a respeito especificamente desse tema, ele coloca que nós, no dia a dia, na nossa vida normal, estamos sempre passando por situações em que a situação ou nós nos vemos, vamos dizer assim, não em mau lençol, mas nos vemos assim, não satisfeitos, insatisfeitos. E essas situações que nos levam a essa insatisfação, elas normalmente nos fazem passar vergonha. E esse estado de vergonha, se ele for mais profundo, pode gerar um sentimento de culpa no cidadão. E ele, então, conclui que nesse estado de sentimento de culpa constante, o homem não é feliz. E aí, ele não estaria em equilíbrio consigo próprio, que as suas emoções não equilibradas, poderíamos dizer que ele não está amando a si próprio. E dá alguns exemplos. Por exemplo, coisas corriqueiras. Quando você chega num lugar público, em que você tem que abrir a porta, e está escrito puxe, aí você empurra e fica tentando empurrar a porta, aí todo mundo olha e você passa um constrangimento. O grau de importância que nós damos a isso, maior ou menor, e outras coisas corriqueiras, é que avaliam ou é que dizem como nós estamos com relação a nós mesmos. Nós estamos dando mais importância ao que os outros pensam e julgam daquilo que ocorre conosco, ou nós estamos cientes e tranquilos com aquilo que nós acreditamos? Deixando esse exemplo corriqueiro, vamos partir para outro exemplo mais profundo. Por exemplo, nas nossas relações afetivas, quando você desculpa alguém, ou quando você, em público, é gentil, em algo em que, ou situação em que você está correto, mas mesmo assim você usa da compaixão para com aquele que errou, para consigo, normalmente o julgamento alheio da nossa sociedade é: esse é bobo. Tem toda a razão e dá o seu direito aos outros. Todas as vezes que nós comportamos de acordo com o Evangelho, ou quase todas as vezes, as pessoas nos olham como se nós fôssemos extraterrestres, porque não é normal reagir desta forma, de forma educada e evangélica. E aí, nessa situação, nós sentimos vergonha ou não? Nós somos tentados a fazer como a maioria faz, apesar de, no fundo, acreditar que deveríamos ser gentis? Então, segundo a psicanálise, esses estados emocionais levam à conclusão de como você está consigo mesmo, com os seus valores, ou se você está seguindo os valores da sociedade ou do grupo aonde você vive. E aí, diz o doutor Geraldo Paiva, conhecido mais como Paiva, que nesse estado, quando agravado, que o sentimento de culpa se instala em nós, pelas nossas ações, é como se existisse um julgamento superior a julgar os nossos atos. Além da opinião alheia, diz Dr. Geraldo que nós temos
uma espécie de consciência que nos cobra das nossas ações, se nós somos corretos ou não. E aí, se estamos sendo felizes ou não. Alguém já ouviu falar nessa vozinha interna que está sempre julgando os nossos atos? Avaliando? Parece que somos nós, mas ao mesmo tempo parece que não pertence a nós esse julgamento. Ele lembra que a sociedade chama isso de voz da consciência. E na segunda parte do livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a lei divina ou lei natural, que deve reger o comportamento das criaturas, está escrita na consciência de cada alma. Então, parece que a psicanálise, analisando de forma bem detalhada os nossos comportamentos, concorda que existe uma lei moral a qual nós devemos seguir. Qual é a diferença com relação ao Espiritismo? A diferença é que eles acreditam que essa voz da consciência é adquirida na primeira infância e ela surge dos conceitos e dos ensinamentos que os pais e os educadores dão à criança. E que após esses ensinamentos serem introjetados na consciência da criança, por toda a sua vida, esta voz retorna como se estivesse saindo de dentro. Mas é o eco dos ensinamentos que recebeu a criança durante os seus primeiros anos. Aí é que entra a diferença com a doutrina dos espíritos, que admite a existência da alma antes do nascimento. Olha, eu nunca vi passar. Nós chegamos ao final da vida e estamos sempre sendo alertados por essa voz interior. É? Bom, mas essa voz interior, ela não é coisa ruim. Na verdade, para os espíritos, é a lei de Deus impressa no ser, no momento da criação. Muito bem. Agora, o que tem a ver essa análise de Dr. Geraldo, psicanalista, com relação a amar a si mesmo? Porque ele nos diz que se nós estivermos o tempo todo sentindo vergonha com as nossas ações, ou em situações em que não estamos tranquilos ou felizes, é porque algo de errado vai conosco. É preciso ouvir essa voz interna para termos o julgamento correto do que devemos ou não devemos fazer. Se nós estivermos afinizados, harmonizados com esta voz da consciência, estaremos amando a nós mesmos. Então, amar a si mesmo é seguir a lei divina que está impressa dentro de nós, nas nossas menores e mínimas ações do dia a dia. E aí, então, quando estamos assim, somos capazes de fazer o mesmo para com o nosso próximo. Muito bem. A próxima visão seria o de outras religiões. A visão praticamente é a mesma. É preciso amar a Deus, porque amando a Deus você consegue amar a si próprio. E aí, então, conseguirás amar o teu próximo da mesma forma. A diferença é que quando se fala amar a Deus, a maioria das outras religiões param nessa afirmativa e repetem simplesmente que você deve amar a Deus. Mas o que é amar a Deus? O que é conhecer as suas leis e a sua intimidade? Não há muita explicação, simplesmente que é preciso amar. Se você ama a Deus, estará amando a si próprio. Mais ou menos algo vago. E a doutrina dos espíritos, ela nos dá uma visão bem mais profunda do que é esse amar a Deus.
do que é estar em harmonia com a lei divina, estando amando a si próprio. E aí, então, para que nós tenhamos esta visão da doutrina dos espíritos, nós precisamos entender e ter certeza da vida futura. Porque, parem para pensar, se nós não tivermos intimamente essa certeza, as nossas atitudes para conosco e para com o próximo, elas serão imediatistas. Elas não terão ou não levarão em consideração consequências para a eternidade. Aquele que vive e acredita que a morte é o fim, que tudo terminará no final dos anos das nossas vidas, olha, com 80, 90 anos, deve entrar numa depressão, porque está chegando o fim. E aí, tudo isso que Dr. Geraldo coloca como estados de vergonha e sentimentos de culpa nas nossas relações emocionais, podem ficar cada vez mais tenebrosos, porque eu estou esperando o fim, porque eu já considero que não adianta mais fazer nada pela minha vida. Então, a crença na vida futura e o entendimento da reencarnação leva o homem, aos 80 ou 90 anos, a querer e a continuar buscar o progresso, o aprendizado, porque sabe que o corpo vai desencarnar e que os conhecimentos que ele estiver adquirindo, eles continuarão consigo. Então, essa é a grande diferença da filosofia espírita, que traz para nós esta certeza. Agora, como buscar a certeza da reencarnação e da vida futura? A doutrina espírita nos dá o caminho do estudo, da lógica, da compreensão. Então, nesse sentido, nós aconselhamos os estudos das obras de André Luiz. Tanto Nosso Lar como Missionários da Luz, Mensageiros, e quem conseguir chegar ao final, em Evolução em Dois Mundos, terá todas as explicações lógicas e científicas da real possibilidade da existência e da sobrevivência da alma. O certo é que, para nós espíritas que compreendemos isto, sobreviver à morte do corpo não é nada mais do que natural. Nós compreendemos de que é feito o espírito, quais são as suas constituições moleculares e atômicas, qual a diferença dessa semimatéria que diz o Livro dos Espíritos, a qual é composta o nosso corpo astral ou perispírito. Nós sabemos como isto existe e é real. E aí, desta forma, nós deveríamos estar pautando as nossas vidas nesses princípios eternos. Nós conseguimos? Na maioria das vezes, não. Porque é preciso internalizar esses conhecimentos e aplicá-los no dia a dia. Acontece que o homem velho que existe dentro de nós está arraigado, preso ao egoísmo, ao orgulho, à importância que damos demasiadamente ao nosso ego. E aí, as nossas ações e reações para com aqueles que nos ofendem, ou para aqueles que erram para conosco, é automaticamente contrária à do Evangelho. É preciso, então, o exercício da compreensão desses princípios e o exercício da mudança de atitude e postura. Mas ninguém muda de atitude ou postura sem acreditar que essa mudança vai lhe trazer benefício. Então, é preciso estudar quais são os malefícios que as nossas atitudes agressivas no nosso dia a dia têm causado para nós, para o nosso corpo e para o nosso equilíbrio emocional. E os livros e os romances espíritas
estão cheios, fartos de exemplos, de nos mostrar as consequências dos atos impensados, dos transtornos que isso traz e que nos tem trazido vida após vida. Por isso, meus irmãos, a evolução deve ser a meta de cada um de nós que quer, que interessa em aprender a amar a si próprio. Amar a si próprio não tem nada a ver com aquela ideia de narcisismo, de ficar se olhando no espelho e falar como eu sou belo. Não tem nada a ver com vaidade. Está longe dos conceitos de egoísmo, de querer tudo para nós, e do orgulho de nos acharmos melhor e mais sábios que os outros. É preciso focar o nosso pensamento na evolução moral. A evolução material é consequência da nossa vida material. Ninguém vai abandonar a sua vida material. Ninguém vai deixar de cuidar do corpo. Ninguém vai deixar de lutar para a melhor condição de vida material. Mas, ao mesmo tempo, estará enxergando que em todas as nossas relações, o mais importante é como nós estamos nos sentindo diante de cada situação. Se nós estamos sentindo vergonha por causa dos preconceitos da nossa sociedade, ou se nós estamos tranquilos e agindo segundo a nossa consciência evolutiva e espírita. Muito bem. Falado então sobre essa visão espírita, vamos voltar aqui nessa outra passagem de Mateus, do capítulo 28, 23 a 35. Para que nós vamos voltar a essa passagem? Também está no capítulo 11 do Evangelho. Ela também quer nos ensinar o que é amar a si mesmo, para então conseguirmos amar ao próximo. Vocês conhecem a passagem. É conhecida como a parábola dos 10.000 talentos. Por isso que eu botei 10.000 bem grande. E aqui eu resumi a parábola, que é muito grande, o texto é grande, e nós vamos então contá-la. O reino dos céus é comparável a um rei. Apresentaram a este rei, apresentaram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Muito bem. Como o servo não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor, o rei, que o vendessem a ele, o servo, que vendessem a sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagar os 10.000 talentos. Então, o servo disse: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Tocado de compaixão, o senhor, o rei, deixou o servo ir e lhe perdoou a dívida. Esta é a primeira parte da parábola dos 10.000 talentos. Todos lembram o que aconteceu. O servo satisfeito pelo perdão da sua dívida, pelo tempo que recebera para pagar aos poucos os 10.000 talentos, sai pela rua e encontra esse servo, um outro servo. Esse servidor, porém, encontrando um outro servo que lhe devia 100 dinheiros, o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Então o servo fez exatamente o quê? O contrário do que o Senhor fizera para com ele. Olha a diferença da dívida. O servo devia 10.000. O que devia ao servo devia 100. E ele agiu exatamente diferente, ou o contrário. Ele recebera o perdão e ele mandara prender. Só sai da prisão quando me pagar. Aí eu pergunto, tem alguma semelhança conosco? Olha, é esse o raciocínio. Se nós estamos amando ao nosso próximo, como nós nos amamos.
ou como nós deveríamos nos amar, ou como nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Os outros servidores informaram ao rei, ao Senhor, de tudo o que acontecera. E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos. Então, o Senhor, sabendo que ele agira com ingratidão, tendo sido perdoado da sua dívida, manda que lhe o tragam e entrega aos castigos ou às consequências da sua dívida. E Jesus termina, então, dizendo: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes. Muito bem. Vejamos a seguinte questão. Este servo somos nós. E quais são as nossas dívidas? Quando é que nós somos perdoados para pagar essa dívida ao Senhor? Quando é que nós contraímos essas dívidas? Aí é que entra a doutrina dos Espíritos a nos dizer que nas encarnações passadas, nós com certeza cometemos erros para com os nossos próximos, ou para com o nosso próximo. E esse próximo está reencarnado hoje, na maioria das vezes, nas nossas famílias, no nosso meio social, porque os espíritos evoluem em grupo. E o perdão do Senhor, dos 10.000 talentos que nós devemos, é dado a todos nós quando nascemos nesta encarnação, pela lei do esquecimento. Você nasce e tem a bênção de não lembrar das vidas passadas. E aí, então, não saber que diante de você, no círculo familiar, está aquele que te feriu, ou que você tenha ferido. E não lembrando, você tem a oportunidade de fazer desta vez de forma correta. É por isso que dizem os Espíritos ser o lar uma escola, aonde você deverá aprender as virtudes da alma. E aonde estão escritas essas virtudes para que eu possa aprender? Em qual livro? Na consciência. É o que pensa Dr. Geraldo Paiva, psicanalista, e é o que pensa a doutrina dos Espíritos. É preciso, então, ouvir essa voz interna. É preciso descobrir, com o auxílio dos livros que falam sobre as virtudes, como sentir verdadeiramente esses ensinamentos íntimos. Para que nós não façamos como fez esse mau servo, que apesar de ter recebido o perdão, faz exatamente o contrário. E aí, então, para que nós amemos a nós mesmos, na prática, compreendendo isso, nós não vamos mais blasfemar contra as nossas famílias ou as situações em que passamos, dizendo que o nosso pai não nos compreende, ou a nossa mãe é ignorante, ou isso ou aquilo, colocando defeito nos outros, e deixando de olhar para si próprio, para nos perguntarmos o que eu posso fazer para que a minha convivência diária melhore, para que a harmonia possa se instalar ao meu redor. Num dos artigos que li, a respeito das diversas opiniões sobre amar a si próprio, um dos autores dizia assim: é praticamente impossível mudar o outro, mas mudar a nós mesmos é um trabalho que não depende do outro, só depende de nós. Então, diante de situações em que estamos passando vergonha, ou que não estamos bem, é preciso que eu mude a minha visão interna para compreender a situação e não me importar com ela.
ou me esquivar dela. Ao invés de eu reagir contra aquele que está me causando uma situação indesejável, eu me isolo emocionalmente daquela situação. E dou tempo para que esta criatura um dia compreenda que o que ele faz só gera desarmonia. E para isso é preciso que eu esteja harmonizado comigo mesmo. É o amar a si mesmo. Então, a grande luta da nossa vida não é de ensinar aos outros como ser feliz. É de ouvir a nossa voz interior e nos tornarmos felizes por nós mesmos. A nossa felicidade não depende do nosso filho ser feliz ou não. Agora, a minha atitude pode fazer os meus filhos, ou quem quer que seja da minha relação afetiva, se tornar mais feliz. Porque ele vendo que eu estou de bem com a vida e de bem comigo mesmo, e que mantenho a minha opinião de forma serena, sem agressão, baseado na ética e no Evangelho do Cristo, é possível que ele sinta vontade de mudar. E aí, então, a agressão termine, ou a insatisfação seja transformada em plena satisfação. Dizem os espíritos nos livros espíritas, nos romances, que existem falange de espíritos evoluídos que sequer pensam no mal, que sequer cogitam ou passam por instantes de insatisfação ou de vergonha. Por que vocês acham que isso acontece? Esse estado pleno de felicidade. Como diz o Cristo, o meu reino não é deste mundo. Porque aqui ainda se vive num mundo de provas e expiações e o mal impera. Mas quando todos nós tivermos consciência da lei divina e intimamente agirmos de acordo com ela, com a ética, trazendo harmonia ao nosso redor, não sobrará espaço para a atitude contrária. E quando essas atitudes contrárias vierem até nós, nós poderemos dizer como o Cristo: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Ainda não conseguem sentir e nem se integrar a essa harmonia do universo. Muito bem. Eu considero que esta passagem, no capítulo 11 do Evangelho, é, de todas que lá estão, a que mais traduz o que devemos fazer para estar amando ao próximo. Não sei se vocês aqui perceberam, eu acredito que todos perceberam, que o que o mau servo queria é que tivessem compaixão para com ele, mas ele não foi capaz de ter compaixão para quem lhe devia também. E aí fica o alerta para o nosso dia a dia. Como é que nós estamos nos comportando? Muito bem. Isso aqui nós já vimos. E agora nós vamos analisar a lição de número 180 do livro Fonte Viva. Todos conhecem o livro Fonte Viva? Fonte Viva é um dos 4 livros de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, aonde ele comenta sempre 1 ou 2 versículos do Evangelho ou do Velho Testamento. Aqui, nessa lição 180, que por um acaso é a última lição do livro Fonte Viva, o título da lição é Natal. Não tem nada a ver com a nossa época, né? Mas tem. Porque o Natal de época é o Natal comercial. Agora, o Natal significando o nascimento dos valores do Cristo em nosso dia a dia, não tem época. É a todo momento. Então, aqui, Emmanuel começa dizendo assim: Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Antes desse parágrafo aí, ele fala de Jesus na manjedoura, o nascimento de Jesus. Aí ele diz que o Pai Supremo não investia
Jesus de nenhum poder de ferir ou destruir. Por quê? Porque Jesus amava a si mesmo. Jesus tem a compreensão plena do Criador e da criatura. Jesus participou da formação do nosso planeta Terra, desde as eras geológicas. É responsável por todas as ações e os grupos de espíritos que aqui reencarnam. É capaz de conhecer os meandros das nossas almas como ninguém. É uma criatura que vive constantemente feliz. E este é o nosso modelo e guia. E aí diz Emmanuel que o Pai Poderoso não investiu a ele de poder de ferir ou destruir. E aí ele demonstra como isso não foi feito. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre despreparado. Desesperado, desculpa. Olha só, o que significa isso? Imaginemos o seguinte: Jesus conviveu numa sociedade onde o pensamento social era exatamente o contrário da mensagem que ele trazia. Você tinha opressor e oprimido. Opressor, o Império Romano. Oprimido, os judeus. Por que eles eram oprimidos? Eles praticavam a sua própria religião. Eles não eram obrigados a seguir a religião dos Césares, o politeísmo de muitos deuses. Eles continuavam seguindo as suas tradições e vivendo segundo as suas tradições religiosas, mas eram oprimidos financeiramente. Jesus conviveu com ricos avarentos, mas nunca castigou, nunca julgou, nunca disse que esses mereciam o castigo do Pai. Por quê? Porque compreendia que aquelas criaturas estavam enganadas para consigo mesmas e que elas precisavam de tempo para se entenderem, para se conhecerem, para sentirem vontade de mudar. Agora eu pergunto, nós nas nossas vidas, julgamos aqueles que são avarentos? Você já falou mal do empresário que é extremamente rico e não pensa no seu próximo, e que, em nome de ficar mais rico, não tem piedade nem compaixão, e que faz e que destrói a natureza e que faz tudo de forma a não contribuir para o progresso moral, o progresso do nosso planeta? Qual é a nossa atitude para com eles? E ao pobre? Nós desprezamos? Vocês já perceberam que quando chega na nossa sociedade espírita um andarilho, nós não procuramos saber o nome, nem saber a que ele veio, nem saber o que ele busca, mas se entra o deputado, nós quase ajoelhamos. Se entra o empresário, nossos olhos já vibram, vai nos doar, vai nos ajudar na obra social. Vocês já pararam para pensar que os nossos comportamentos estão longe dessa harmonia interna que diz a lei divina? E que nós estendemos tapetes vermelhos para os valores da terra e não valorizamos os valores da alma nas nossas atitudes do dia a dia. E quando entra no nosso recinto as duas criaturas, um rico e um pobre, nós deveríamos estar preocupados com as suas emoções, com o que eles vieram buscar e nada mais, e tratar de forma natural, sem bajular a um e sem desprezo ao outro, mas de forma natural, como irmão, como criaturas iguais a nós. Então é isso que a doutrina espírita quer de nós, que nós aprendamos a amar
segundo os princípios do Evangelho, para podermos amar o nosso próximo. Diz ainda Emmanuel: nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores. Vocês já viram nas nossas agremiações religiosas ou de qualquer natureza, quando alguém erra e que publicamente todos ficam sabendo do seu erro, como nós nos afastamos do convívio dessas criaturas, com o julgamento de que nós não merecemos aquela companhia, porque pode nos induzir ao erro? Vocês já viram as portas da casa espírita se fechar para quem teve uma desavença familiar e foi levado ao divórcio? Vocês já viram diversas atitudes nossas de julgar e condenar os pecadores? Então, como é que nós estamos nos comportando nesse amor ao nosso próximo? Nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. O que é o gentio? O gentio é o estrangeiro. A sociedade da época, os fariseus, consideravam que eram os seus irmãos, o que eram da mesma raça, e seguiam a sua religião do Velho Testamento, dos livros de Moisés. Quem não era estrangeiro, era gentio. Então não merecia, da parte deles, nenhuma consideração. Porque a crença deles não batia com a dos fariseus. E então, Jesus, vivendo nesse meio, não foi hostil com nenhum dos fariseus, que eram orgulhosos, e nem, ao mesmo tempo, desprezou aos gentios. Emmanuel nos fala que daquele inolvidável momento em diante, a Terra se renovaria. Agora, 2000 anos é muito tempo? Quantas encarnações nós tivemos nesses 2000 anos? Olha, se tivemos 20 é muita, tá? Se alguém aqui teve 20 encarnações nos últimos 2000 anos, se considere um privilegiado, reencarnar de 100 em 100 anos. Que é possível que tenhamos tido muito menos do que isso. E por incrível que pareça, o progresso moral que nós fizemos nessas últimas 10 encarnações ainda está muito aquém da mensagem que o Cristo nos deixou, de como não julgar, de como não condenar, de como amar o seu próximo como a si mesmo. Mas daquele momento em diante, o algoz seria digno de piedade. E é este o ensinamento dos Espíritos para nós na atualidade. Quem é o nosso algoz hoje? Quem é aquele que nos traz, como diz na gíria, de canto chorado, que nos faz passar por situações em que a nossa paciência é testada, em que a nossa capacidade de perdoar é testada, de compreender? Esse algoz, as suas atitudes nos perturbam, mas a solução dessa perturbação não está nele mudar, está em nós mudarmos, é o que diz o Dr. Geraldo Paiva, o psicanalista. É preciso uma mudança de atitude, para que você não passe mais vergonha em público. Não é passar vergonha, é não sentir vergonha, é não se importar com o julgamento alheio, é ter um julgamento próprio de acordo com essa lei interna e íntima, que é a lei divina na nossa consciência. É estar tranquilo que estamos fazendo o melhor e de forma correta. O inimigo, após Jesus, converter-se-ia em irmão transviado. Mas Jesus não considerou inimigo, e sim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem é porque ainda não entenderam o sentido da vida. E aí, então, não conseguem amar como ele, Jesus, amava. O criminoso passaria à condição de doente.
Aí, nós consideramos aqueles que cometem crime pessoas que precisam ou merecem a atenção do Estado e a nossa atenção para que se corrijam? Ou desejamos-lhes a pena de morte? Olha, às vezes nós falamos uma coisa da boca para fora, mas quando acontece próximo a nós, crimes hediondos, o nosso desejo, o nosso ímpeto, a nossa primeira reação é de que aquela pessoa seja castigada. E às vezes nós expressamos isso na esquina, conversando com as pessoas na rua. Nós formamos a opinião dos outros pelo que temos no coração, muito mais do que pelo que entendemos em nossa mente. Nós, a maioria dos espíritas, estamos na situação de entender, de compreender o Evangelho de forma lógica. É o primeiro passo para depois internalizá-lo e ele poder sair como reação instintiva nossa. Quando é ou quando será que nós instintivamente, ao saber de uma notícia, de um crime horrendo, a nossa primeira expressão ser: coitado dessa criatura, não da vítima, que cometeu isso? Quando é que a nossa sintonia emocional e espiritual estará voltada para este socorro, para esta intenção? Não vamos abandonar a vítima? Óbvio que não. Mas naquela situação, diz-nos a doutrina dos espíritos, o que mais está em desfavor não é a vítima, e sim o agressor. O que mais dívida está contraindo, ou o único que está contraindo dívida, é aquele que está errando. Mas as nossas reações são adversas a isso. E aí todos esses nossos sentimentos, quando eles são expressados no nosso dia a dia, eles trazem transtornos emocionais a nós, aumenta a nossa pressão sanguínea, leva-nos a reações incontidas que acabam afetando o nosso corpo. E aí nós perguntamos, quem é que está doente? É o corpo? Não, é a alma. É a alma que está doente e está bombardeando o corpo com as suas vibrações em desarmonia. É preciso, então, aprender a amar a si próprio. E aí diz Emmanuel, para terminar, que em Roma, após Jesus, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos romanos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos seus senhores. E em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Então, se nós pararmos para pensar, 2000 anos passaram depressa, nós ainda temos muito que aprender na lição do amar ao próximo como a nós mesmos, mas estas situações já são raras no nosso planeta. Os nossos doentes já não são relegados aos vales externos à cidade. Não vamos falar e nem julgar aqui do sistema público de saúde desse ou daquele país, mas muita coisa já se fez. E já existe uma consciência do bem instalada mundialmente. Qualquer ato hoje contra a dignidade humana é lançado instantaneamente na internet e o mundo inteiro se manifesta contra. Quando é que isso acontecia há 200, 300 anos atrás? Nunca. Jamais. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos, ao retornar aos nossos lares, nessa manhã de domingo, retornar pensando como temos ouvido a nossa voz da consciência, para com os problemas mais íntimos nossos, para com as nossas relações afetivas dentro do nosso lar, e pararmos de julgar o outro e dizer que é o outro que tem que melhorar para que a felicidade se instale
em nós. Que Jesus nos abençoe.